Boa tarde. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Eu sou Andressa Cerqueira e, excepcionalmente nessa segunda-feira, está no ar o Tabela Carioca às 5 para as 6 da tarde. Hoje na mesa estamos aqui com o Léo Diegues. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Andressa? Feliz com a vitória do Vasco, feliz com a vitória do Borussia também, no mesmo dia. Dia especial com Rios, Riascos e Batshuayi fazendo gol. Incrível, nunca imaginei isso. Também estamos com o Cleverson. Tudo bom? Tudo bom. Tá feliz? Não, como não tá? Esperando totalmente uma vitória na quarta-feira e ela veio. Graças ao Pelé Júnior. E temos até tem até um fã aqui que está louco com a malemolência do nosso atacante. Entendi. Lê pra capa isso aí. Não vi Pelé, mas vi Vinícius Júnior. É ridículo isso. Você é um poeta contemporâneo. Ele tem que ser deixado de lado, foca em outro. Também estamos com o Estevão. Tudo bom, Estevão? Tudo bem, e você? Tô bem também. Feliz aí com a classificação dos 4 grandes, né, do Rio. Talvez dê uma valorizada no nosso campeonato carioca, que anda tão desmotivado e desvalorizado. Mas eu sou a favor que ele acabe. E com o Hugo? Boa tarde aí, galera. Tivemos uma rodada de clássicos e ferimentos graves, né? Ah, foi verdade. A gente tem bastante coisa pra comentar aí. Bom tabela a todos. Então, já que vocês estão animados com a semifinal da Taça Rio, vamos falar do Vasco e Botafogo, que foi um jogo cheio de lesões. Como o Hugo disse, né, o jogo marcado por lesões, começando com uma entrada logo aos 2 minutos de jogo violenta do Rio em cima do João Paulo. Achei mais imprudência do que maldade, mas realmente vermelho, indiscutível. E o árbitro demorou pra dar e deu o amarelo, inclusive, por cima. E ele parece que vai ser afastado, né? Aí já não... Não? A Acho que federação, não. a federação fez um texto, deu uma declaração, falou que não ia ser afastado, deu os motivos dela, falando que o árbitro tinha a visão, e tinha também a convicção dele que não teria sido para vermelho. Mas é curioso que é o mesmo árbitro que apitou e expulsou o Jailson um tempo depois de ver a perna do... Não me lembro o nome do jogador que sofreu o rasgão na perna. O jogador do Não lembro. Corinthians que sofreu o rasgão na perna. Eu não me lembro o nome. Não lembro quem foi. Não sei se foi o Casinha, não me lembro. Não me lembro. E ele voltou atrás depois de um bom tempo e expulsou o Jailson. Ontem ele podia ter feito a mesma coisa, porque demorou muito pra dar o cartão amarelo. Muito. O jogador, ele viu, o jogador tava com a perna toda... Você vê o ferimento dele, você já vê que é pra Sim, vermelho. parecia o né? símbolo da Nike. Rindo da desgraça alheia. Não, vocês estão rindo, só tô observação. A gente tá rindo com respeito. Eu fiz uma observação. E o juiz viu, mesmo depois de ver, ele deu... O jogador saindo de campo, ele vai lá e mostra o amarelo. E isso mostra que ele não teve o mesmo critério que ele vinha tendo. Isso é errado. A federação deveria... Tirou ele do Campeonato Paulista, trouxe pro Rio de Janeiro e já temos outra polêmica em cima dele. Então, a gente tem que rever isso. E depois o Rio acabou se machucando, né? Teve uma luxação no ombro, que é o de 4 mau semanas jeito. fora. Um mês, né, de fora. Mas o jogo do Vasco e Botafogo foi marcado por substituições devido a lesões. E nisso o Vasco levou melhor, porque o Rildo saiu para entrar o Paulinho, que acabou se tornando melhor em campo, enquanto o Botafogo sentiu muito a perda do João Paulo. E logo também o Rildo não foi expulso, e isso atrapalhou ao jogo. Fora isso, o Botafogo jogou muito bola defensivamente, o Paulinho deitou e rolou na lateral ali. É o Marcinho, né? Marcelinho, lembra agora dele? Marcinho. O Paulinho fez o que quis ali, não se impôs o Marcinho. E o Vasco acabou ganhando. O Zé Ricardo conseguiu achar uma posição não tão ruim, não posso falar bom, mas não tão ruim pro Energios, mais pra ponta do que central. O Riascos não tocando muito na bola, pelo amor de Deus, coloca ele só pra finalizar. Ele finalizou bem direito, né?
O Botafogo tomou o gol do Rio e do Riascos. Algo está errado na zaga do Botafogo. Eu quero saber de você, Léo, o que você tá achando do... Esqueci o nome dele. Você acabou de falar, do goleiro Riascos. do goleiro do Vasco. Do Martin Silva. Isso, ele mesmo. Eu falei, eu citei no Twitter uma coisa, o Martin Silva é tipo o goleiro que pega as mais difíceis e deixa as mais fáceis passar. Se repetiu o que aconteceu na Libertadores. O Paulão falhou na marcação e o Martin Silva falhou na defesa. Ele empurrou a bola dentro do gol. Praticamente foi isso no segundo gol. Sem contar que com o pé ele é horrível, né? Com o pé. Se precisar, Não, que ele ontem- chute ontem- uma bola. Ontem, Ontem ele realmente, botou ele o chutou. coração dos vascaínos na boca no final do jogo. Quase que Com ele certeza. entregou ali. E o primeiro gol do Botafogo foi um gol de pênalti, sinceramente, não vi pênalti. Foi disputa de bola, ombro a ombro, com o Wellington e o jogador do Botafogo mesmo, esqueci o nome dele agora, o atacante, o Brenner, e o Wellington, uma disputa ombro a ombro, o juiz deu pênalti, enfim. E o Valentim, logo no final do jogo, gritando com os jornalistas, falando, não, mas o árbitro errou, e passou a mão na cabeça dos jogadores, que realmente fez um péssimo jogo. O Felipe quer falar sobre o Zé Ricardo? Mas deixa você falou do Valentim. O Valentim, ele mexeu bem no intervalo. O Botafogo tava perdido no primeiro tempo, totalmente desorganizado. Não sei se ficou nervoso com o que aconteceu no jogo, pela entrada do Rio, do não sei o que houve. Porque querendo ou não, mexe com os jogadores. Mexe, com certeza. Ver um companheiro de equipe daquele jeito no chão, e o juiz ainda não marcar. não marca e expulsa o jogador, mexe com o jogador. Jogador referência de meio, né? Então, o Valentim, ele tem totalmente teve vestiário. Ele comandou. Claro que foi importante o pênalti e o gol no começo do segundo tempo. Mas o Valentim mexeu bem, mexeu bem no segundo tempo. Entrou o Fernandes, se eu não me engano. Mudou a cara do Botafogo. O Botafogo conseguiu o segundo gol com a falha do Martin Silva, mas o Brenner cabeceou bem. Deslocou o Paulão também. Infelizmente, a zaga do Botafogo, o Igor Rabelo deu mole ali pra mim no terceiro gol. Ele não acompanhou o Paulinho, ele caiu dentro da área porque ele não viu o zagueiro e tropeçou. Foi uma cena bizarra. E não acompanhou o Paulinho. E a zaga toda com isso falhou. O Valentim tem que dar tempo, porque ele tá tirando leite de pedra. Se o Abel tá tirando leite de pedra do Fluminense, o Valentim é a mesma coisa. Então a gente não pode. A gente também tem que. E o Valentim, cara, o Valentim, ele tem tudo pra dar certo no Botafogo. Ele é um bom técnico, eu gosto do Valentim. Ele tem tudo pra Acho dar que é a mesma certo no situação do Zé Botafogo. Ricardo, né? Um elenco, assim, limitado. Ele tá tendo que trabalhar com o que tem pra tentar chegar em algum lugar com o Sim, time. e os jogadores com quem ele contava não vem jogando bem, tipo o Léo Valência, o próprio atacante que é reserva do Brenner, que eu não me lembro. O Chiesa também não vem bem. Então ele tá mudando ainda, ele tá vendo o melhor esquema. Ele não tem nenhum mês de trabalho, se eu não me engano. Vai completar ainda. E ele tá passando pela mesma situação que o Jair passou pelo Botafogo, né? Questão de lesões. Tendo que se reinventar o tempo todo. O Yuri também agora, né? Exatamente. O Yuri sofreu uma fratura também. Vai passar por cirurgia. E o João Paulo era o melhor jogador do Botafogo até o era momento. o capitão, ele que comandava. Referência de meio, né? O João Era Paulo. referência. Exatamente. Então o técnico do Botafogo vai ter que reinventar como fez, tirar um coelho da cartola como fez no segundo tempo com o Botafogo e Vasco. Ele vai ter que fazer alguma coisa, mexer no time pra semifinal, porque o time do Vasco vai entrar com força total, não vai ter descanso por conta a Libertadores é só em abril. E o time do Vasco hoje é favorito. O time do Vasco hoje é favorito Foi mais organizado o time do Vasco ontem, durante todo o também, jogo, né? O Zé Ricardo modificou muito o time do Vasco. Mexeu bem no time do Sim, Vasco. mas tem mais entrosamento também. O time do Botafogo mexeu muita gente, chegou muita gente, tem gente que chegou e não se adaptou ainda. Então, tem que dar tempo ao tempo. Eu acharia até melhor
eu posso, não sei o que o torcedor do Botafogo acha, mas eu acharia melhor se o Botafogo não tivesse passado para a próxima etapa, só jogasse o próximo no próximo, é que a tabela também do Campeonato Carioca é ridículo. O esquema do campeonato é totalmente, não dá para entender, tem que fazer uma matemática e eu não sou bem de matemática. Então, não, é que existem praticamente 3 turnos no Campeonato Carioca. Então, pra mim, eu acho que o Botafogo não deveria ir. Pra mim, seria mais daria mais pra o técnico trabalhar essa semana que o Botafogo não jogaria, no caso, que se não tivesse passado e a Portuguesa tivesse passado. Então, pra mim, isso seria melhor para o Botafogo. Aí jogar só o Campeonato Carioca de verdade, que não seria esse segundo turno. Mas tem aquela questão também, né? De ficar muito tempo sem jogar, ficar sem ritmo Mas é de bom. jogo. Mas Pode pro atrapalhar Botafogo ia também. ser bom. Porque perdeu muitos atletas, tem que fazer testes, tem que trabalhar o time, tem que treinar, ele tem que se reinventar. Ele não pode. Ele vai ter que testar o time numa semifinal já. Tá entendendo? Vai ter Sim. que colocar o Valência, se eu não me engano, vai ser o Valência no lugar do João Paulo. Não, o Valência, ele tava titular, não tava? Tava titular ontem. Tá titular, titular, mas ele Tava o Vinícius de um lado, ele do outro. Não foi assim? Não, acho que o Ezequiel começou jogando ontem. Cleverson. Tá, só um minutinho. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Só para finalizar esse assunto e complementar o que vocês vêm falando, eu acho que em relação ao Botafogo, o Valentim vai ter que jogar essa responsabilidade agora em cima do Lindoso. O Lindoso é o cara que vai ter que comandar o meio de campo do Botafogo com a ausência do João Paulo, porque o Léo Valência, ele some completamente das partidas. E ele tá devendo muito ainda com a camisa do Botafogo. E em relação ao Vasco, muito tem se falado das críticas em cima do Martins Silva, e realmente ele vem falhando desde o jogo contra o Jorge Wilstermann. Ele tá muito irregular no gol do Vasco, mas tem um outro jogador que está comprometendo tanto quanto o Martins, que é o Paulão na zaga. O Paulão vem falhando demais, e o Zé Ricardo, ele tá tendo um problema, e eu deixo uma crítica a ele sobre isso, que ele gere mal o grupo. Por que isso? O Ricardo Graça, na zaga, também falhou em algumas partidas, mas o Zé Ricardo não teve a mesma paciência com ele que está tendo com o Paulão. O Paulão tá tendo muito mais sequência do que o Ricardo Graça, falhando muito mais grave. Então acho que falta isso ao Zé Ricardo, e isso é um problema que a gente tinha no Flamengo também. Muitos jogadores que falhavam bastante, ele mantinha na equipe, e outros jogadores com qualidade técnica superior ficavam no banco ou nem eram relacionados. Então acho que o Zé Ricardo tem que melhorar nisso daí, apesar de ele ser um bom técnico. Ele tá dando um jeito no time do Vasco. O Vasco foi superior ao Botafogo, eu achei. E acho que é favorito para passar nessa semifinal de quarta-feira. Mas falta isso ainda ao Zé Ricardo. Parando de falar um pouquinho do Vasco, vamos falar sobre o jogo do Flamengo, que foi 4-0 Flamengo. Podem cornetar. Não tenho que cornetar. O Flamengo jogou bem, jogou melhor que a Portuguesa. O placar não diz como foi o jogo. A Portuguesa teve chances, o Diego Alves agarrou bem, coisa que não vinha fazendo ultimamente. Também, quando a bola chegava, às vezes ele não passava tanta confiança como passou ontem. Ele ainda deixava a bola escapar. Eu não pensei que ele ainda estava precisando de ritmo depois da lesão. Ontem ele agarrou muito bem. Pra mim, eu colocaria o Júlio César pra jogar, mas pensando em ritmo de jogo, o Diego Alves foi bem ontem. O time do Flamengo foi bem melhor do que vinha jogando, principalmente em Campeonato Carioca, não falando da Libertadores. O Vinícius Júnior entrou no lugar do Paquetá, que estava suspenso. Não apresentou o mesmo futebol que a gente esperava por conta da... Muita individualidade do Vinícius Júnior. Por conta... Muita tentativa de drible que ele errou. Nisso, eu acho que o Carpegiani tinha que ter uma conversa tanto com ele quanto com o Paquetá. Concordo. Porque tentar o drible é importante durante a partida. Você quebra o esquema defensivo da equipe. Mas persistir, ficar toda hora tentando a mesma coisa, o adversário já vai saber o que você quer levar pro fundo, você quer driblar pra cortar. Ele parecia meio lento nos dribles Sim, dele, não sei se é desdém com o adversário. Teve um lance que o Diego tocou pra ele errou o domínio e foi pra linha de fundo.
ele tentou um elástico pra fora que eu não entendi bem. É. Que ele tentou bem. Enfim, o Flamengo jogou bem, o Diego surpreendeu de novo. O ceifador mal. Grande ceifador. Mal, muito mal. Só deu assistência e mais nada o jogo todo. Fez o gol de pênalti. É. Que eu sempre. É. Gente, Não, mas isso eu aí sei- também nem eu Eu sou Marca flamenguista. registrada Não, do eu sou ceifador. flamenguista. Mas toda vez que ele vai bater o pênalti, não, é agora, amigão. Nessa tu não escapa. Na boa, ficar dependendo de centroavante só pra fazer gol de pênalti não dá. Não dá. Não dá. Não, concordo. Saudades de mas Guerreiro. ele a Olha, gente não pode- ele recebe a bola, é canelada, a bola bate nele e vai embora. Ele Concordo, consegue mas ele é dominar, bom, ele dar é uma bom. sequência. Teve um lance que ele recebeu na ponta esquerda, ele foi fazer um cruzamento totalmente torto. Totalmente torto. Assim, coisa que o Guerreiro não faria, né? Saudade de Guerreiro. Eu adoraria falar sobre o ceifador tendo ótimos gols no Flamengo. Adoraria. Mas aí eu vou cortar vocês porque o nosso tempo tá curto. E nós vamos falar sobre o Fluminense. Fluminense e Cabo Cabo Friense. Friense. É. Vocês podem falar porque eu tô isenta. Não quero, não sei Muito quem é falar não, né, Fluminense. Fluminense e Eu Havaí? tô falando Não, sobre Fluminense Taça é Rio. Não, Pode. Vamos lá, Felipe. Eu não sei qual é a opinião da Andressa como tricolora, se ela tá de saco cheio com o Abel. Não. 1 minuto? Pode contar. Eu não sei se ela tá de saco cheio com o Abel, igual muitos tricolores que eu conheço que não aguentam mais o Abel. Eu acho que o Abel, ele acaba ficando muito isento de algumas críticas pelos problemas pessoais que ele teve ainda com a morte do Com filho e certeza. tudo mais, mas em campo o time não apresenta muita coisa. E pior do que isso, o Abel nas últimas coletivas dele, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil pro Havaí, ele falou assim, cara, a diretoria não tá prometendo o que me cumpriu. Me prometeram reforços e até agora não chegaram. Todo jogo eu tenho que colocar o Matheus Alessandro, o Dudu e o Robinho. Você já sabe de qual é a substituição do Fluminense. Então torna o Fluminense um time previsível, um time que já não tem muitas peças de qualidade no time titular, no banco também não tem. Então eu acho que tá uma sinuca de bico Fluminense, porque você não sabe se vão chegar reforços, não tem dinheiro. Uma parte da renda que entraria seria das passagens de fase da Copa do Brasil e não vai ter mais. Então o Fluminense vai ter que ficar com isso daí. E a minha previsão pro Fluminense no Brasileiro É a de pior brigar para não possível. cair. Rebaixamento, tá? Brigar Exatamente. para não cair. Então, Pra te complementar e te responder, a minha opinião sobre o Abel é a seguinte. O cara não tem como ser um bom técnico com o elenco que ele tem. Não tem. E quanto à reclamação dele, o problema do Fluminense é a diretoria. Na hora que trocarem todos os dirigentes, o time muda. Mas é um trabalho de longo prazo também, né? Não é só mudar a diretoria e que as coisas vão Sim. mudar Mas de uma hora pra eu acho outra. que né? Sim, também- só que assim, a diretoria não tá fazendo nada pelo clube. O Bandeira de Melo no Flamengo, por exemplo, ele chegou aos poucos, foi arrumando a casa e hoje o Flamengo tem uma estrutura. Mas desde a saída da Unimed, o Fluminense não conseguiu se reestruturar Exatamente. completamente. Desculpa, mas o Fluminense dependia totalmente da patrocinadora. A pior coisa que o clube pode ter no Brasil é dependência de De um patrocínio. patrocínio. Tem o Palmeiras hoje com Desculpa. a Crefisa, né? Ninguém tá te ouvindo, Cleverson. Empresta- Vamos ouvir as perguntas da live. Lendo aqui as perguntas da live, temos participação aqui, ó. O Marcelo Passos falou aqui, o Vasco ganhou porque é o melhor, sem chorar, pra galera botafoguense. O Anderson tá comentando aqui bastante que o Martin Silva, mão de madeira. Críticas do Anderson pro Martin Silva, isso é raro. Novo, hein? Isso é novo, hein? Isso é raro. Vamos É, salvar essa não. publicação. Diz aqui que o Martin Silva baixou o espírito de Diogo Silva. O Anderson tá pistola hoje. Nossa! Tem aqui o Cooperação. Marcos Amado, 3 jogos do Martin Silva falhando já. Temos aqui também, ó, o Anderson comentou sobre o Botafogo. O Valência é uma enganação. Valência que quase foi pro Vasco, né? Graças a Deus foi o Botafogo. E o Rio quase foi o Botafogo. Maldição da Eu vi o colina, Vasco. não foi pro Vasco, o Botafogo Foi tá uma aí, troca. tá Também, nessa. tem isso também. O Marcos Amado também tá comentando aqui, ó. Pikachu não é lateral. Pikachu é ala, desculpa. Ele não é nada. Pikachu é ala. Tá Tem jogando aqui bem. 100 jogos contra o Botafogo. Meu, tá. 100 jogos contra o Botafogo. Deus me livre, né? Tem aqui o Matheus Moura. Campeonato Carioca é uma vergonha. Parece regra de várzea, como disse o Cleves ali sobre ali Tivemos um problema o técnico. coisa ali. Pô, tu botou Cuida ali. de E novo. temos outro problema técnico. Déjà vu.
Vamos continuar aqui. Ah, caiu. Foi falado... Incrível como essas coisas acontecem aqui, né? Com o Fala que Vasco. um dia cai a luz. Tá direito, né, André? Falamos do Vasco, a nossa Incrível. câmera aqui quase caiu, né? Sigamos. Temos aqui também o Rafael Assunção, tá comentando aqui, ó. O Renatinho provavelmente estará à disposição no próximo jogo. Existe a chance de o Valência ser sacado. No caso, vocês falaram sobre o Valência sair, né? O Anderson também comentou aqui, ó. O Botafogo tem o Leandrinho que pode fazer a função do João Paulo e o Renatinho pegaria a vaga do Valência. Rafael continua aqui, ó. Matheus Fernandes também possivelmente retorna de lesão. Com Matheus Fernandes, Renatinho à disposição, o Valência poderia ser sacado para a entrada do Renatinho e do Matheus Fernandes no meio de campo, alternando idas no ataque com o Lindoso. A galera tá esperançosa no Botafogo. Eu não teria tantas... Temos uma confianças opção aí de um tal de Gustavo Bochecha, né? Que eu ouvi dizer aí do... Bochecha só na música. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Rafael Assunção, que eu te falando aqui também, que o Inter sem técnico pode correr atrás do Abel. Ó. Pra galera do Fluminense que não tá muito feliz com o Abel, tem aí. E pra fechar aqui, tem aqui o William Faria comentando aqui, ó. Difícil continuar passando pano pro Abel, hein? Sem querer defender, mas se fosse o Lucha que estivesse fazendo esse trabalho no Flu, a mídia estaria caindo em cima do professor. O William é muito fã do Abel, como vocês podem ver, e do Luxemburgo, né? Por hora, é isso aqui, ó. Tem a última aqui do Anderson, tem aqui, ó. O Fluminense está planejando a reforma da Laranjeira para 15 mil pessoas. A Associação de Moradores está a favor e investidores estão interessados no projeto. Seria bacana, né, ter a Laranjeira de volta ali. Seria. Vocês podem seguir com a pauta agora. Pra terminar de falar da Taça Rio, quarta-feira temos Vasco e Botafogo. E quinta-feira, Fla-Flu. Vamos voltar a falar do Vasco na Libertadores. E aí, Léo, vocês foram derrotados em casa. Ah, foi uma desgraça, uma vergonha aquele jogo, desculpa falar assim. O Vasco estreia na Libertadores, depois de muito tempo na fase de grupos, em casa, contra considerado o pior time entre os três que ele pode pegar. E ele me faz um jogo daquele, né? O Wagner péssimo no primeiro tempo, também estava doente, pediu para sair no vestiário. O Vasco individualista, não tem tabela, não tem aproximação nenhuma, E não quando tem tocava, marcação tocava errado, nenhuma. né, Léo? Muito Exato. passe errado. Time muito nervoso também. passe Você vê errado. o Vasco cobrava lateral, não conseguia cobrar de tanta pressão na marcação da Universidade. A Universidade cobrava lateral com tranquilidade. O Vasco não marca sob pressão. Inclusive o gol dos caras saiu de uma de um jogada de lateral, né? O Vasco, a marcação do Vasco vai recuando até chegar no gol. Engraçado Não que o tem nenhum Vasco vinha bote. sendo reconhecido, se não um time técnico, mas que mostrava muita raça, né? Nos seus jogos Exato. pra ganhar e E de repente, até- na hora que mais tem que mostrar raça, o time vai e cede pro Sim, adversário. Ó, É o- incrível. E até o Jorge Wilson era a defesa menos vazada. Eu até lembro lá- que o Zé Ricardo dava entrevistas falando que até então só tinha levado 2 gols em tantos jogos. Agora Antes do Jorge Wilson. Agora foram 2 jogos, 5 gols, nenhum Isso. gol marcado, no caso. Mas assim, o Vasco foi muito mal. A Universidade teve a posse, mas também pouco finalizou. Pouco exigiu do Martin Silva. E quando exigiu, a bola entrou. Mas muito. O Martin falhou no lance. Mas eu acho que a falha maior Não, foi do Paulão. Desatenção total. Gol de não. Não é que lateral, pode- cara, não. desculpa. Não, E um falha na zagueiro, zaga. um zagueiro Mas daquele... um erro não justifica o outro. Não, sim, mas. Mas foi início de jogada ali, né? Se ele Errou, tivesse dado o primeiro combate ali, Não, mas não teria chegado no mas o Martim. goleiro, qual é o papel do goleiro? A bola chegar e ele defender. Sim. A partir Se a bola Ele chegou, não, ele errou, tem que ele errou. defender. Mas... Cara, mas foi cara a cara. A partir do momento que o atacante tá cara a Não, mas cara é com o que- goleiro, não, tudo algo bem. deu errado antes. Mas você não entendeu? pode justificar Não, um erro exato. com outro erro. Sim, Eu os vejo dois a falharam. aberração, no o lance. Paulão daquele tamanho, Não, o Paulão... perder pro não é atacante possível, daquele não jeito, é possível desengonçado. O Paulão precisa errar e o Zé Ricardo não conseguir E o Zé. ver o erro do o Paulão Zé e escalou- falar assim, não, ele tá comprometendo Desculpa, mais. mas o Zé escalou errado o time pra esse jogo. Eu acredito que o time tinha que ter ido com o Ricardo Graça e não com o Paulão. O Vasco não pode começar com o Rildo e Riacho juntos. Eles são jogadores de impulsão, cara. Mas Eles será que perdem, mas perdem será- potência eu no tava segundo pensando tempo. até nesse negócio do Ricardo Garça. O Zé, ele no Flamengo, também na Libertadores, ele colocou o Matheus Sávio. O Matheus Sávio falhou no gol que eliminou o Flamengo. E ali queimou o garoto. Será que não passa na cabeça dele colocar o Ricardo Garça na Libertadores, ele falhar e também acabar com a carreira do moleque?
Não. Talvez, né? Mas ele o passou na pré-Libertadores. como Ele tipo, jogou na pré-Libertadores, como jogou titular. muito não, bem não como diz acaba, titular. mas queimou ele. Tanto que ele não foi nem mais relacionado. Ele foi emprestado Ele agora. se queimou, mas Sendo que ele era promissor. Quem? Ele tava fazendo bons jogos no Flamengo, Não, né? Na ele época, tava né? fazendo bons jogos. Ele entrava, fazia o É gol. bom, sim. Teve um gol Entrou que na ele hora fez, errada. que ele entrou no segundo tempo, que ele chutou de fora da área. Ele jogava bons jogos, só que aquele jogo da Libertadores, ele se queimou. O Zé Ricardo queimou o garoto porque numa bola na defesa, em vez de ele chutar, ele quis jogar o corpo, o zagueiro tomou. Então acho que ele ainda tem essa coisa de não colocar um moleque e preferir colocar um cara mais experiente. Cara, mas o Ricardo Graça jogou a pré-Libertadores inteira, entendeu? Mas não sei o que ele pensa de pré-Libertadores. Acho que o Zé, ele quer mostrar muita personalidade. É algo que vem sendo diferente dos outros técnicos da nova geração. Que são os técnicos mais tranquilões e tal, mais finos. Já o Zé, acho que ele quer botar uma postura que eu acho que nesse momento ele não tem moral ainda pra botar. Porque ele é um técnico novo, acho que ele tá aprendendo ainda. Aquela substituição que ele botou o Matheus Salvio foi um exemplo. De onde que ele tirou que o Matheus Salvio tinha que entrar naquele jogo àquela altura do jogo Flamengo? Queimou o garoto. Então, não sei se deixando o Paulão ele quer mostrar essa postura, botando o garoto no banco. Não, fora que o De Sábato e o Wagner pedindo pra sair, então atrapalhou o plano dele. Cortando vocês dois, parando de falar de graça também. Vamos falar sobre o Flamengo na Libertadores, que venceu contra a Emelec. E com 2 gols de quem? Pelezinho? Tá errado. Tá errado. Já falamos já. Não Não vi vi Pelé, Pelé, mas mas vi vejo- Vinícius Júnior. Isso aí. O pessoal otimista. Ui, Como dizem. deixa ele. Fala aí, cara. Traz mais. Olha só, é porque estavam aqui falando no começo do jogo, porque o Vinícius Júnior contra o Portuguesa quis driblar assim e não deu certo, que deu errado, que não sei o quê. Só que ele foi essencial nesse jogo da Libertadores, por quê? Porque o Flamengo é um time pouco vertical. Você não vê o Flamengo indo em direção ao gol de maneira vertical. O Flamengo é um time que toca muita bola pro lado. Toca pro lado, vai pra lateral, aí chega na linha de fundo, às vezes cruza. E o Vinícius Júnior, ele dá essa verticalidade. Pode ver que ele foi o único jogador que fez alguma jogada de mano a mano. E foi assim que saiu o primeiro gol. Na verdade, quando começa, que passa a bola, ele tentou fazer uma jogada individual. E aí, não dá certo, ele dá um chute torto, manda a bola lá pro estádio do Barcelona, de Guayaquil. Depois, a bola chega nele de novo, ele tenta uma jogada individual, dribla 3, faz o primeiro gol. No segundo, a mesma coisa, outra jogada individual, ele toca pro Diego, retorna, gol do Flamengo. Porque tava precisando disso, o Flamengo. O Flamengo jogou melhor que o Emelec o tempo todo foi superior ao Emelec, tomou o susto no primeiro gol. O primeiro gol do Emelec foi talvez a terceira chegada do Emelec perigosa no jogo e acabou tomando gol. O Flamengo se assustou, sentiu o gol, quando colocou ele resolveu. Essa é a verdade, porque o time não estava chegando com iniciativa pro ataque vertical da maneira que ele fez. Então ele foi um diferencial ao time do Flamengo, coisa que o Everton Ribeiro, por exemplo, não faz. Mas o Vinícius Júnior, ele sempre é o diferencial do time do Flamengo. Se ele entrar jogando, ele não é o diferencial. Talvez. Eu acho que nesse jogo que aí. vai muito de características. Nesse jogo aí, que se o Henrique Dourado não tivesse perdido a penca de gols que ele perdeu, Sim, concordo. o Vinícius Júnior não teria a responsabilidade de fazer o que fez. Flamengo sofreu, no jogo contra o Emelec, o Flamengo sofreu o que sofreu na temporada passada na Libertadores. Criava muitas jogadas de ataque, mas nunca resultava em gol. Jogava melhor com o O adversário Flamengo jogou fora, bem todos os jogos. joga melhor com o Ganhar adversário que é fora bom, de ganhou. casa, mas não criava. Exatamente. Não criava. Não criava vitória fora de casa. Perdeu os 3 fora de casa, né? Ano passado, o Flamengo. Ontem né? perdeu O próprio Guerreiro perdia gols, cara. Não, Guerreiro perdia. A nível de Guerreiro Henrique também não- Dourado. Não, Guerreiro também não é um atacante que faz muitos gols. Sim, né, mas Perde muitos tá gols como também. centroavante. Mas ele tem mais qualidade. Ele, na função hoje que o Henrique Dourado faz, ele consegue trabalhar melhor fora da área. Ele faz o pivô. Sim, Como dizem, sim. ele é o melhor pivô do mundo.
Entendeu? Ele consegue fazer o pivô, consegue sair da área e ir buscar numa lateral e consegue criar alguma coisa ali, não fica perdido, consegue dominar uma bola. Então, o Flamengo jogou bem. Terminando, o Flamengo jogou bem. Do jeito que ele falou, a característica do Vinícius Júnior ir pra cima é a característica dele. O Paquetá vai fazer isso, mas o Everton Ribeiro não vai fazer isso. Ele vai tocar de lado. O Diego vai tentar jogar uma bola, então é característica diferente. Hoje o tempo de tabela tá corrido, a gente vai parar de falar de futebol. Vou pedir pro Hugo falar sobre Superliga. Superliga, por favor. Superliga masculina eu tava lá. Sesc contra SESI. O SESI ganhou por 3-1, lembrando que foi a última rodada da fase classificatória, 11ª do retorno. Aí agora as próximas fases são as quartas, semis e finais, né? Bom, o Sesc ganhou o primeiro set, depois foi superado pelo SESI em falhas constantes do Renan. O Renan é impressionante, ele tem mais de 2 metros de altura e o bloqueio dele é falho muitas vezes. Até percebi, passando pela torcida, né? Porque o jogador William do SESI estava sendo muito zoado pela torcida. O tempo todo, William Chorão, a torcida, porque ele reclamou de um lance no início do jogo. E isso foi até o final, foi lá perguntar o que era e tal. E passando pelo torcedor, era o torcedor pedindo, pelo amor de Deus, pro Giovani tirar o Renan do jogo, que não estava dando mais. Aí o Sesc perdeu, o Alan Souza ganhou o troféu Viva Vôlei. Jogou demais, é um jogador que tem pretensões de seleção brasileira, vem apresentando um vôlei muito bom. E no final eu entrevistei o Giovani. Muito estranho o Giovani Gavi, parecia que estava fora de órbita. Perguntei para ele sobre o jogo, ele respondia meio que sorrindo. Perguntei a ele sobre Bebeto de Freitas, ele falou, muito triste, né? Sorrindo também. Muito estranho. Muito estranho. Tava muito bem, não. A entrevista tá lá no Twitter. E os próximos jogos, o Sesc Rio de Janeiro vai pegar o Vôlei Renata nas quartas de finais. E o feminino vai pegar o Camponesa Minas. Lembrando que as semifinais é resolvida numa melhor de 5, enquanto as quartas numa melhor de 3. E as finais é numa melhor de 2, sendo que se tiver empate nesses 2 jogos, existe o Golden Set para definir o campeão. E agora, Hugo, só deixar uma sugestão de pergunta para você pro próximo jogo da Superliga, porque o Serginho e o Lucarelli estiveram no jogo das estrelas do NBB e eles criticaram muito a LBV por não fazer um jogo das estrelas da Superliga. E aí questionar os outros jogadores sobre isso para saber o que eles acham a respeito. Vou passar sim, vou passar. Vou passar a palavra para o Vinícius para falar sobre a NBB, por favor. Bom, no NBB nós tivemos o Jogo das Estrelas. Ok, 2 minutos, né? Então, nós tivemos aí o Jogo das Estrelas. Muito legal, foi um evento muito bem formulado. Às vezes, quando aqui no Brasil a gente organiza as coisas direitinho, a gente vê que pode dar certo também. Foi assim, nos moldes de torneio de NBA, teve um jogo regado a samba, né? Tivemos aí primeiramente o torneio de habilidades, né? Onde no circuito acabou ganhando o Murilo, do Vitória, o Murilo Becker. Depois, nas interraras, acabou sendo o Gui Bento, do Pinheiros. E o Hetzheimer ganhou nos 3 pontos, né? Quem mais faz cesta de 3 pontos foi o Hetzheimer quem ganhou. Enfim, foi um jogão de bola. Jogadas bonitas, não houve muita marcação no começo, o jogo um pouco morno. Mas quando foi chegando nos quartos finais, o jogo foi ficando quente. E aí o time mundo estava ganhando, o time Brasil acabou virando o jogo no final e ganhou de 130 a 121. O time Brasil acabou ganhando, destaque para o Marquinhos, que foi o cestinha da partida. E foi quem, na verdade, decidiu o jogo, porque fez umas 3 cestas de 3 pontos ali, que sacou a diferença. E também o MVP da partida, que foi o Anderson Varejão, com duplo-duplo, aí 15 rebotes, 18 pontos. Foi isso. Obrigada, Vinícius. Chegou a hora de dar tchau, galera. Pra finalizar o Cantinho do Coração, por favor, Léo. Cantinho do Coração pro Batshuayi, pro Riascos e pro Rios. Fizeram gol todo mundo no mesmo dia, me deixou feliz. E pros meus pais aí, André e Márcio, que estão apoiando sempre. Que isso, que agressão. Não tenho nada a declarar.
Ah, não. Não posso ter. Nem pro João Paulo, cara. Nossa, Coitado, que o cara se machucou. delicadeza. A pessoa tá tudo sem amor hoje. Gente, cantinho do coração aí pra Vai falando Então. aí, vai falando aí. pra nação flamenguista que tá feliz aí com a goleada e com o resultado na Libertadores. É isso aí. Meu cantinho do coração vai pra minha família, meus pais e meu irmão. É isso. Hoje não. Passa pra Rafael, passa pra Rafael. Posso? Quer? Por favor. Já mudou? Calma aí, mudar. Meu cantinho do coração vai pro William, que fez aniversário essa semana, né? Parabéns, William. Espero muitos anos Valeu, de vida Cleves. pra você. É Cleverson? Eu Cleverson- não quero Cleverson ouvir é teu nome, apelido, cara, pô. mas parabéns pelo teu parabéns pelo teu parabéns, é ótimo. Parabéns pelo teu aniversário, cara. Você e a tua cópia, né? Eu queria que o Abreu estivesse aqui pra ele contar a história novamente aqui, quando ele encontrou a tua cópia no ônibus. E aquilo eu achei sensacional, cara, aquilo. Totalmente irregular, quer falar com meu irmão? Eu achei sensacional. Você tá em banco de Teu aniversário ele tinha que estar aqui pra contar. Mas no mais é isso, cantinho do coração pra você, pra... É isso aí, tá bom. Só pra você, especial. Muito obrigado. Quando eu não mando, eu sou polêmico. Meu cantinho do coração hoje vai pro William, mas pro William verdadeiro. Que eu tô lançando aqui a hashtag Volta William. Eu vou. Agora mandar aqui um abraço pra galera que participou. O Marcos Amado, ó, Rayane Correia, William Faria, Diego Maranhão, essa galera é boa, hein? Rafael Assunção, tu tá aqui. Leonardo Abreu, tu que gosta, né? Lida Costa, Estevão Júlio, Milena Cardoso, parece uma galera que eu conheço. A Priscila Cavalhal, Oswaldo Luiz, é meu tio, ó. Família Móvel Tabela Carioca, isso me orgulha demais. Panela toda aí. Exatamente. João Vitor Pereira, parece... Panela, é uma palavra bem falada essa semana sobre a gente. Marcos Amado, Jean Eric Jean no caso, né? Carlos Augusto, Robert Neves, Elias Souza, Alba Santos, Aliomar Rosa. Minha mãe. Sua mãe? Alba Santos, minha mãe. Alba Santos, sua mãe? Minha mãe. Exatamente, tá vendo? Você não compartilha a live, mas sua mãe tá compartilhando. A culpa não é minha se o Wi-Fi Manda- não funciona. Olha pra câmera e manda um beijo pra sua mãe. Mãe, Você- coisa linda. De novo. Tô desligado. Mãe, coisa linda. Isso aí, agora sim. Passei lá, Tânia Lorenzetti e Marcelo Passos. Isso aí, galera. Participou. Um abraço. Pode finalizar. Então, gente, esse foi o Tabela Carioca. Segunda-feira que vem, no mesmo horário de sempre, às 19 horas. Um beijo. É isso. Ô, beijão.